Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Oh, glória. Quinta-feira abençoada. Jesus é bom. Deus tem uma palavra para você hoje. Essa palavra vai fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Está nos visitando o senhor Angelino Albano, pai do Rafa. Seja bem-vindo, querido. Também está nos visitando a Vitória Flores. Deus abençoe, seja bem-vinda. A Yolanda, amiga da pastora Lúcia, também está aqui. Então, meu amigo Emerson Adri está aqui também. Vamos aplaudir a vida deles em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Se prepare para receber a palavra. A Yolanda é lá de Cândia, na Bahia. Eita, terra boa, glória a Deus. Mas ela é paulista. Está lá na Bahia, que bênção. Glória a Jesus. O Senhor colocou uma palavra nos nossos corações, no coração dos meus líderes. Eu tenho pastor, amém? Ninguém pode ficar sem pastor, meu irmão. Nós temos que ser pastoreados. Então o pastor também é pastoreado. E o meu pastor também é pastoreado, entende? Isso traz com que as nossas igrejas sejam saudáveis, porque a gente não anda solto. O único personagem que anda solto no reino de Deus é Satanás. Ele não tem pai, ele é rebelde, ele não se submete a ninguém. É por isso que ele é colocado debaixo dos nossos pés. Só a igreja consegue colocar Satanás no devido lugar, amém? Então todos nós somos pastoreados. E os meus líderes estão ministrando sobre esse tema ágape. E isso também tocou o meu coração. Não estou ministrando porque eles estão ministrando, porque o Espírito Santo tocou o meu coração e também trouxe a revelação desta palavra. Então nós vamos iniciar essa nova série chamada Ágape, o amor do tipo de Deus. Saiba de uma coisa, Deus te ama incondicionalmente. Obrigado por 5 aleluia. Dá para ele, irmão. Deus te ama incondicionalmente. Amém? Incondicionalmente. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, Deus te ama. Isso não muda o amor dele, isso não muda a paixão que ele tem por ti, isso não muda o interesse que ele tem de querer te abençoar, de querer abrir portas. Sabe por que tudo vai dar certo na tua vida? Porque Deus te ama. Irmão, vocês não estão pregando comigo, prega comigo. Sabe por que tudo vai dar certo na sua vida? Porque Deus te ama. As portas serão abertas porque Deus te ama. Você vai ser curado porque Deus te ama. Você é liberto porque Deus te ama. O sucesso chega na tua vida porque Deus te ama. E nada pode mudar isso, porque Deus é imutável. Amém? Esse é o amor de Deus, ágape, amor incondicional. Nada pode mudar isso. Nós falamos muito aqui de fé, nós falamos muito da graça de Deus, falamos muito do dom da justiça, mas você sabia que tudo isso existe por causa do amor? Tudo isso existe por causa do amor. A graça só é graça porque Deus é amor. Se você pudesse definir Deus, vamos definir Deus. Deus é amor. É a definição de Deus. Se alguém, porque não tem outra definição. Então a gente precisa entender e mergulhar nesse amor. Se você mergulhar e entender esse amor incondicional de Deus, você vai viver uma vida abundante. Você vai vencer todas, porque Deus te ama, irmão. Às vezes acontecem algumas coisas na vida e você fica meio que sentindo um pouco de culpa, de condenação. Fica meio tímido, meio cansado, meio pesaroso. Pô, fiz aquilo que não devia ter feito. E fica aquela coisa, né? Irmão, abandone isso em nome de Jesus, porque Deus te ama. Deus ama você, amém? Existem várias palavras gregas para definir amor. E existem muitos tipos de amor. Todos esses amores, eles são humanos, naturais, amores naturais. Então existe o amor eros, que é o amor romântico, o amor que
o marido tem pela esposa, a esposa pelo marido, tem que ter amor eros, amém? Se não tiver, vou orar pelos casais, tem que ter isso aí, irmão, amém? Isso é importantíssimo num relacionamento. Se você está ali conduzindo um casamento, orientando as pessoas, é importante esse amor. Existe amor eros, que é o amor romântico, o amor sexual. Existe outro amor chamado amor ludus, que é um amor sem compromisso, é o amor mais recorrente na presente era, podemos dizer assim. Há uns tempos atrás, as pessoas assim, eu estou de namoro aí, estou amando uma pessoa, mas eu estou só ficando. Isso é o amor ludus, amor sem compromisso. Agora, ultimamente, as pessoas falam que é crush. Eu tenho um crush. Na minha época, crush era um refrigerante de laranja. Quem é da época da crush? Deixa eu ver, tem um monte de gente aqui. Não era? Era um refrigerante de laranja, era o crush. Hoje não, crush é o cara que está de namorico. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Namore com compromisso, amém? Nós não temos que desenvolver esse tipo de amor ludus, que é o amor sem compromisso, que fica ficando por aí. Aqui nessa casa a gente não fica por aí não, amém? As pessoas têm compromisso. Outro tipo de amor chamado pragma, que é o amor compromissado, o amor comprometido. A pessoa tem um compromisso de amor. Outro tipo de amor é o amor storage, é amor familiar, aquele amor que tem afeto entre a família, é o amor que tem simpatia, o amor que a pessoa é bem educada. Uma pessoa educada é uma pessoa amorosa. Existe o amor também filântia, que é o amor próprio. Esse é perigoso porque, se demasiado, a pessoa vira um narcisista. A pessoa se ama tanto que ela não está nem aí para ninguém, né? Que se dane o mundo, as coisas dando certo para mim, está tudo bem. Esse é um amor filantia, que é o amor próprio, que se demasiado gera narcisismo. Existe o amor storge, que é o amor familiar. Esse amor também é importante na vida das pessoas. Agora, todos esses tipos de amor aqui, que são amores naturais, eles devem se submeter a um amor sobrenatural, que é o amor ágape. Repete comigo: o amor ágape é um amor sobrenatural, é um amor espiritual, é um amor incondicional. É o amor que fez Jesus ir para a cruz. É o amor que fez Jesus permanecer na cruz, debaixo de dor, debaixo de sofrimento, porque Ele estava te amando incondicionalmente. A palavra de Deus fala que nós fomos amados pelo Senhor. Mesmo antes de conhecê-lo, Ele já nos amava. Deus te ama antes da fundação do mundo. A palavra fala que você foi formado nele, gerado nele antes da fundação do mundo. Você foi escolhido em Deus antes da fundação do mundo. Isso é amor. Deus já te viu. Deus já viu o seu sucesso, sua bênção. Deus já viu as coisas dando certo na sua vida. E você fala: mas pastor, por que as coisas estão tão difíceis ainda na minha vida? Porque ainda você não foi batizado nesse amor incondicional, nesse amor sobrenatural chamado amor ágape, que Deus te ama. Eu sempre lembro de uma vez, eu estava na Espanha e me senti sozinho naquele lugar, um lugar frio demais, assim, frio no sentido espiritual, muita oposição, muito céu, realmente de opressão aquele lugar. A Europa realmente vive debaixo de uma opressão. Rafael sabe, já viveu lá em Portugal. Então é um lugar assim cheio de opressão, muito frio, não existe amor. E eu estava me sentindo assim um pouco triste naquele dia. Eu falei, meu Deus, preciso sair disso. Porque às vezes, irmão, vem uma opressão do inferno para te manter triste. Mas nessa noite, toda tristeza, toda depressão, toda opressão do inferno será repreendida, porque Deus te ama incondicionalmente. E eu me deparei com a palavra de Deus que está em 1 João capítulo 4, verso 8, dizendo assim, que Deus é amor, que Deus me ama. E eu comecei a falar para mim mesmo: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama.
E eu fiquei por algum tempo repetindo isso: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E de repente a presença de Deus invadiu o local que eu estava, e o amor de Deus me inundou, e eu fiquei extremamente feliz, e venci toda aquela tristeza, toda aquela opressão, porque eu recebi a revelação: Deus me ama. Pode parecer muito normal, muito natural, irmãos, mas se você entender isso por revelação, que Deus te ama, você vai ficar muito seguro, muito feliz, e muitas opressões, muitas dificuldades do inferno serão vencidas, simplesmente porque você recebeu o entendimento que Deus te ama. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz para ele: Deus te ama, cara. Mas também, irmão, pelo amor de Deus, desse jeito aí. Fala direito, irmão, fala assim: irmão, Deus te ama, Deus te ama, aleluia. Essa é a melhor coisa, irmãos. Deus nos ama, Ele nos guarda no seu amor, Ele nos protege no seu amor. Nós somos feitos pelo amor dEle, Ele decidiu, o amor decidiu te gerar. Vou repetir novamente: o amor de Deus te fez ser gerado. Deus te gerou em amor. Ah, não, pastor, você não sabe como eu fui concebido. A minha mãe foi abusada sexualmente, estuprada e não sei o quê. Irmão, você nasceu no coração de Deus. O amor de Deus te gerou para dar certo, para você ter sucesso, para as portas serem abertas. Você precisa entender isso e, diante das dificuldades, dizer: Deus me ama. Não importa o nível de perseguição que eu vou enfrentar, não importa os desafios que estão diante de mim, tudo vai dar certo porque Deus me ama. Tudo vai dar certo, irmão. O amor de Deus nos deixa seguros. Eu sei que a religião mostra um Deus totalmente carrasco, um Deus bravo, um Deus que pesa a mão, um Deus que põe enfermidade, um Deus que fecha a porta, um Deus que prova, um Deus que põe no leito, um Deus que mata. Isso é a religião que mostra. Mas Deus não é assim. Deus é amor. E o amor de Deus diz que nele há luz, nele não há obscuridade, nele não há variações. Ele é bom em todo o tempo. Esteja seguro, porque Deus te ama e Ele é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Ágape é o amor divino. A graça de Deus só é graça, o favor imerecido só existe porque Deus é amor. E você precisa entender isso, porque ágape é a natureza do próprio Deus. A natureza de Deus é ágape. Eu não sei qual a revelação que você tem de Deus. Alguns têm uma revelação daquele Deus que cura, outros têm a revelação do Deus que abre as portas e prospera. Outros têm uma revelação, um entendimento que Deus enche do Espírito Santo e do poder. Vou falar uma coisa para vocês: se você não entender o amor, isso não vale nada. O problema da igreja hoje é porque ela busca poder de Deus, não é verdade? Ela busca poder. Eu quero ser cheio do poder, eu quero ser cheio da fé. E eu vou te falar: fé e poder do Espírito Santo sem o amor não vale nada. Eu sei que isso assusta, mas a igreja está com um problema de caráter, irmão. A igreja falou, no modo geral, na face da terra, ela esqueceu do amor. Ninguém mais prega amor ágape. As pessoas querem buscar poder, as pessoas querem buscar sucesso da fé. Isso não é errado, mas entenda uma coisa: a base para todas as coisas acontecerem na minha vida e na tua vida é o amor incondicional de Deus. Não adianta. Paulo vem falando no 1 Coríntios capítulo 12, descrevendo os dons espirituais: 3 dons de poder, 3 dons de revelação, 3 dons de inspiração, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dons de curar, dons da fé, dom de operação de milagres, dom de falar em línguas, interpretação de línguas, dom de profecia. Ele vem descrevendo esses dons e diz que esses dons estão disponíveis à igreja. Depois ele vem falando que nós, o corpo de Cristo, nós fomos chamados, somos o corpo de Cristo. Cada um de nós tem chamados, tem funções. Tudo isso é muito maravilhoso. Existem grandes operações no corpo de Cristo: apóstolos, profetas, pastores, mestres, empresários, governos, dons de socorro, um monte de coisa boa. Mas no final do capítulo 12 ele para tudo e fala assim:
quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. É como se ele tivesse assim: olha, esqueça isso, entre pelo caminho sobremodo excelente, porque dom espiritual sem amor é carne, é força, é religiosidade. Você já viu uma pessoa operando no dom espiritual sem o amor? Ela vai contar os podres da pessoa. Deus está me revelando o seu pecado. Bom, isso não tem amor. Onde está o amor de Deus nisso? Deus vai fazer isso, fazer aquilo, e não sei o que, e revela as coisas da pessoa, deixa as pessoas constrangidas. Isso não é de Deus, isso é a operação da carne. É a carne influenciada por uma energia carnal, emocional, trazendo constrangimento sobre a vida das pessoas. O Deus que é amor nunca constrangeu ninguém. Diz para o seu irmão assim: o Deus que é amor não constrange, Ele liberta, Ele cura, Ele ama, Ele levanta, Ele abre portas. Amém? Abre a sua Bíblia em primeira carta de João, no capítulo 4. Quero ler com vocês sobre o amor. 1 João capítulo 4, verso 7 em diante. Olha só o que diz a palavra: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vira mais um. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Aí virando: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mais um. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Mais um. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Vai virando. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Repete comigo: assim como Jesus é, semelhante a ele, eu sou nesse mundo. Verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eita Jeová. Glória a Deus. Nós temos que ser aperfeiçoados em amor, porque o amor elimina todo medo. Amém? O problema que você está enfrentando hoje na sua vida é resultado de medo. Muita gente está com problema emocional, com problema de enfermidades, com problemas espirituais, com problemas financeiros, causados pelo medo. Mas a palavra fala que o amor veio em nós e nos aperfeiçoa. Hoje você vai ser aperfeiçoado no amor. Hoje começa um dia de perfeição na sua vida. Jesus falou assim: sede perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Aí o religioso olha para aquilo e fala assim: impossível, impossível.
O religioso não crê, ele não tem fé no que diz a palavra. Se Jesus nos deu um mandamento, dizendo assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, Ele está dizendo: é possível ser perfeito. Seu irmão, é possível ser perfeito. Como, pastor? No mesmo capítulo, Jesus vem falando assim: amem os vossos inimigos. Irmão, a gente tem vontade de bater nos nossos inimigos, não só eu tenho vontade. Então, às vezes eu tenho vontade de sair socando alguns, mas não posso. Ao invés disso, a palavra fala assim: orem por aqueles que vos perseguem. Essa noite eu passei orando por quem está me perseguindo, e o diabo não gostou nada disso, e veio tentar fazer uma opressão, e eu comecei a rir. Foi tão profundo que o diabo, ele apareceu, querendo oprimir, achou ruim, porque eu estava orando por quem me persegue. Eu falei: não, Deus, eu abençoo, eu cubro essa pessoa de amor. Glória a Deus, o amor de Deus vai alcançar essa vida, vai alcançar essa família, vai alcançar essas pessoas. E aí, quando você anda nesse lugar, perfeição vai chegando na sua vida. É possível ser perfeito, como? Andando em amor. Diz para o irmão assim: mesmo que você não goste, é possível andar em amor. Que a gente não gosta, irmão. Você gosta de quem está te perseguindo? Eu não gosto. Mas a palavra me ensina que eu posso amar essa pessoa. É por isso que Jesus diz que nós somos aperfeiçoados em amor. E quando a gente entra nesse lugar de perfeição, do amor de Deus operando na nossa vida, as coisas começam a acontecer, porque fé opera através do amor. Qualquer fé que você tem, irmão, se ela não estiver operando através do amor, esquece. Eu vou mostrar para vocês Gálatas capítulo 5, no verso 6. Olha o que diz a palavra: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, seja a lei, nem a incircuncisão, seja a graça, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que Paulo está dizendo? Se você está na graça ou está na lei e não tem amor, não tem valor algum. Tudo opera através do amor. Amém? Nós seremos aperfeiçoados em amor, porque a igreja que ama, tudo flui. A igreja que anda em amor, tudo vai fluir, porque amor não é por força, amor é fruto. Que força uma árvore faz para gerar um fruto? Não faz esforço nenhum, não tem esforço nenhum. Simplesmente o fruto, no seu devido tempo, começa a brotar e aparece, porque amor é fruto. Veja o que diz em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Veja o que diz a palavra: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, vai virando, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, aleluia, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O amor é um fruto. Por isso que falamos que é o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. É como uma laranja, ou uma, como é que chama aqui? Bergamota, né? Aqui é bergamota. Né? Para os catarinos e pessoal do sul é bergamota. Lá na minha terra, em São Paulo, é mexerica, tangerina, poncã, por aí vai. Como que é lá no Rio de Janeiro, Marcão? Tangerina.
aqui é bergamota, não é? É um fruto só, com vários pomos, várias divisões. Então o amor é um fruto, mas ele se revela em paz, ele se revela em mansidão, em bondade, em benignidade, em amabilidade, em domínio próprio, em temperança, em fé, em fidelidade, todas essas coisas. Então o amor é um fruto. Agora ele começou dizendo no verso 16: andai no Espírito, para que não cumpreis, para que você não ande na carne, não ande na concupiscência da carne. E o que é a concupiscência, irmão? Concupiscência são as inclinações naturais da vida, as inclinações naturais do instinto humano. Você tem concupiscência, você sabia disso? Vou falar de novo. Todos nós temos concupiscência. Agora, o que é que me faz não andar em concupiscência? O fruto do Espírito, o amor. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito não é sapatear na igreja. Andar no Espírito não é ficar falando línguas. Andar no Espírito não é você profetizar. Andar no Espírito não é você andar aí como se fosse o querubim. Diz para o irmão, você não é um querubim. Tem gente que se acha um querubim, santão. Aí fica todo arrogante. Estou andando no Espírito. Então, não, isso aí é carne. Meu espírito está arranhando. Fica assim, incomodando as pessoas. Pessoa chata, pessoa nojenta. E ainda fala que anda no Espírito. Isso não é Espírito, de Deus não é. Isso é Espírito do diabo, irmão. Porque andar no Espírito é andar amando. Andar no Espírito é estar mergulhado no amor ágape, no amor aperfeiçoado em amor. Amar quem você não gosta, ajudar as pessoas. E a fé opera através do amor. Jesus, antes de fazer qualquer milagre, ele olhava para as pessoas e o que ele sentia? Compaixão. Veja isso, irmão. Quero mostrar para vocês aqui umas coisas que só Jesus faz. Glória a Deus. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Lucas 15, 20. Veja só isso. Umas coisas que só Jesus faz. Aleluia. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. E eis que uma mulher cananeia natural das regiões veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão, tem ágape de mim, por favor, eu sei que eu não mereço, mas minha filha está doente. Veja só, chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão dessas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Ele sentiu compaixão, viu 20.000 pessoas na sua frente, falou assim: dá comida para eles. Mas Jesus, nós não temos. Mas a compaixão, o ágape estava operando em Jesus. Falou assim: o que é que vocês têm? Alguém apareceu com 5 pães e 2 peixes, e o ágape fez a fé operar, e com 5 pães e 2 peixes uma multidão foi alimentada. A fé opera no ágape. Repete comigo: a fé opera no ágape. Antes de qualquer milagre, Jesus se movia em ágape, em compaixão. Irmão, sabe por que aquela porta não se abriu ainda? Falta compaixão. Porque muita gente, Deus às vezes não coloca dentro das riquezas, dentro dos milhões, porque está faltando a fé operar em amor. Imagina uma pessoa arrogante com dinheiro, ela perturba todo mundo, ela faz um mal para a terra. Repete comigo: um arrogante com muito dinheiro faz um mal horrível. A igreja precisa andar em amor e os milhões serão liberados. Se você andar em amor, Deus vai abrir as portas para você. Então mova-se intimamente em compaixão, mova-se intimamente em amor, em ágape, porque se você não está amando, você não conhece Deus. Eu sei que a gente foi apresentado para umas
coisas tão difíceis pela religiosidade, porque a gente via as pessoas de terno e gravata e falava assim: ali vai um homem de Deus, não é? Via as irmãzinhas com coque, nada contra, que existe a gente com coque com muito amor, mas a gente achava que as pessoas eram de Deus e conheciam Deus pelos seus trajes. Não, não é assim. Alguém é conhecido de Deus quando ama. Alguém é conhecido de Deus quando está orando pelos seus inimigos, quando está matando a fome de pessoas, às vezes, que está te perseguindo, quando você está cobrindo as pessoas que estão, às vezes, querendo o teu mal. Ande em amor em nome de Jesus, e Deus vai abrir portas extraordinárias para a tua vida. Então nós vamos avançar em ágape, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, veja só como Paulo descreve o caminho sobremodo excelente. Vamos ler esse capítulo, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Verso 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Verso 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Verso 12, porque agora vemos como em espelho obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então ele começa descrevendo o amor, e quando ele vai descrevendo o amor, ele termina dizendo: olha, é assim que você entra na maturidade. É através do amor que você deixa as coisas de menino. É através do amor que você vence o pecado, porque andar no pecado é coisa de menino. Vou repetir, irmão, andar brincando com o pecado, com essa coisa que te afasta da presença de Deus. Deus continua te amando, mas se você insiste no pecado, isso é uma coisa de menino, coisa de criança. Aí você vai pedir bênção para Deus, Deus vai te dar uma chupeta. Por isso que as pessoas não avançam, porque ficam com as coisas de menino. Entre no amor, porque o amor é o poder de Deus em ação. O amor é o maior poder que existe para destruir todas as obras do diabo. Então, conheça o amor, mergulhe no amor e entre na maturidade, porque Deus não dá coisas grandes para menino. É o silêncio. Estava tão boa a palavra, pastor. Deus não dá coisa grande para criança, irmão, que ela vai se machucar. Então, por favor, em nome de Jesus, coloque os seus pés na maturidade espiritual, ande em amor, ame os seus irmãos, conheça o amor de Deus, saiba que Deus te ama incondicionalmente, saiba que o amor de Deus te liberta, o amor que te salvou, o amor que te tirou das garras do inferno, o amor que te mantém vivo. O amor que te mantém vivo, é o amor que te trouxe aqui, é o amor de Deus que te guarda, porque o diabo queria destruir a sua vida, a cova estava aberta para você morrer, mas o amor foi lá e te resgatou. Então ande em amor em nome de Jesus. Aleluia. A gente precisa andar em amor, irmãos. Não é fácil, mas é possível.
Porque o amor é a prova bíblica da maturidade. Porque não é fácil, irmão. Misericórdia, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. O amor dele nos capacita. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor mantém a fé. O amor mantém a esperança. Ele termina no capítulo 3, final, dizendo assim: olha, tudo vai passar, mas vão permanecer a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos eles é o amor. O amor é maior do que tudo, meu irmão. Se as colunas da nossa vida cristã é a justiça e a abundante graça de Deus, a base para essas colunas é o amor. Amém? Quantos recebem essa palavra? Fique de pé, quero orar por você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ande no amor sobrenatural. O amor sobrenatural que supre todas as coisas. Se você não se sente amado, olha, mesmo que ninguém te amasse, o amor de Deus é suficiente para 1 milhão de vidas. Eu vou repetir isso. Se você acha que ninguém te ama, saiba que Deus te ama. E o amor dele é suficiente para 1 milhão de vidas. Se você nascesse 1 milhão de vezes, o amor de Deus é suficiente. Suficiente. Então quero que você agora coloque a mão no seu coração onde você está. Levante seu rosto aos céus e comece a dizer: obrigado, Pai, porque Tu me amas. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor incondicional. Obrigado, Pai. Obrigado pelo amor. A Tua palavra diz: Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Pai. O Teu amor revela a vida eterna. O Teu amor faz a fé operar de forma eficaz. Então, Senhor, em nome de Jesus, quero declarar o Teu amor sendo derramado, porque a Tua palavra diz que o Teu amor foi derramado no nosso espírito, no nosso coração, através do Teu Espírito Santo. Através do Espírito Santo, o amor de Deus já foi derramado na sua vida. Através do Espírito Santo, você tem amor aí dentro. Você é um depósito de amor. Você carrega o amor, porque o Espírito Santo está dentro de você. Pai, em nome de Jesus, batiza este ministério, esta igreja em amor. Nós queremos andar em amor, nós queremos vencer através do amor, nós queremos que as portas se abram por causa do amor. Pai, então, Senhor, qualquer tristeza, qualquer vergonha, qualquer constrangimento que essas vidas tenham passado, Senhor, até aqui, eu oro agora em nome de Jesus, que o amor mais uma vez entre em ação e manifeste-se de forma poderosa, quebrando cadeias, rompendo com grilhões, destruindo áreas de cativeiro. Em nome de Jesus, eu declaro cativeiros sendo estourados, cativeiros sendo destruídos e pessoas sendo libertas nessa noite por causa do amor incondicional, do amor incondicional. Em nome de Jesus, receba desse amor, receba desse poder de Deus em tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ande em amor. Amém. Sábado estaremos aqui para orar em línguas. Saiba que a oração em línguas, ela desenvolve amor. Amém. Ela não é a língua dos anjos, nem a língua dos homens, ela é a língua do Espírito. Ela gera amor. No sábado às 14 horas estaremos aqui. Nós estamos desenvolvendo um material para evangelismo. É um livreto
escrito pelo evangelista Marcos Schitt. Esse é um material de evangelismo da igreja. E nós estamos dando oportunidade para que alguns irmãos que têm seus negócios próprios, suas empresas, queira colocar ali e ser participante, patrocinar esse material. Nós precisamos imprimir 1000 livretos. Nós já temos 6 empresas, não é, Marcos? 6 empresas patrocinando. Nós precisamos de mais 2 empresas para patrocinar. Então, se você pode patrocinar, apenas R$200, é isso? 3 de 91. 3 pagamentos de R$91. Você coloca o nome da sua empresa nesse livreto e vai ser distribuído aí por várias pessoas, para várias pessoas, e ali vai a propaganda da sua empresa. Isso vai te trazer muitos retornos, amém? Além de você abençoar a obra de Deus, a sua empresa vai estar lá com o seu telefone e vai ser uma bênção. Isso vai te trazer negócios com certeza, amém? Então, se você quer participar, ainda precisamos de 2 empresas. Procura o Marcos Schitt, nosso evangelista, e dê a sua empresa ali e participe desse projeto em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação com o Espírito Santo seja sobre todos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre si e te proclame Shalom, a paz que excede todo entendimento. Vai, seja um sucesso. Vá e governe sobre a terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.